Silenciou. Bom dia, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Luísa? Tudo Como bem? vai? Também oi, Raul, que se foi, mas né, deixo aqui minhas saudações a todo mundo que também nos ouve. Hoje a gente tá um pouco com delay na É, internet, né? Mas, eu tô vendo, tava enfim, querendo saber eu se vou era te. da minha, mas darei, Não, não vai é dar aqui, certo. mas eu acho que tu me escuta bem, né? Então, Sim, ótimo. Então, eu sim. vou te perguntar e a gente vai conversando. Porque hoje o tema da nossa conversa é também sobre o 8M, mas a violência no espaço de trabalho, né? Esse reconhecimento. E aí, quando eu vi tua mensagem hoje de manhã, eu pensei no que a gente tinha conversado ontem lá na aldeia Morro dos Cavalos, né, sobre as lideranças, né, e sobre os homens em estado de poder, tanto na aldeia quanto no espaço de trabalho, né. Hoje em dia, a maioria das chefias são feitas por homens. E aí, a minha primeira pergunta, assim, para te dar um comentário, Thaís, é o fato desse reconhecimento, né? Essas situações que acabam sendo naturalizadas justamente por essa relação de dominação e submissão, né? Então, primeiro para reconhecer isso, né? Então, como é que eu reconheço que o meu chefe se passou, que o meu chefe não, ele não é tão amigo assim, né? Essas piadas não têm graça. E segundo, nós como mulheres nessa posição de submissão, como que a gente pode agir? Bom, Luísa, eu acho que esse assunto, né, a gente pensar em violência, né, violência contra a mulher, primeiro, né, acho que eu talvez começasse com só um preâmbulo sobre isso, de que acho que eu só me somo ao que eu percebo ao redor do quanto que as mulheres estão cansadas, inclusive, de ouvir sobre esse assunto, né? De falar sobre esse assunto. É um negócio que pesa, né? Porque é isso, já não basta viver isso cotidianamente, né? Isso é um tema que a gente tem ouvido muita notícia negativa sobre isso, né? E aí eu acho importante a gente falar disso para além do que está repercutindo no noticiário, né, dessas situações que a gente né, fica sabendo de estupro coletivo num lugar, né, mulheres agredidas no âmbito das relações conjugais, né, muitas vezes, que é um número muito frequente, mas, né, para a gente ter essa dimensão de que acontece em todo lugar, né, as mulheres, infelizmente, na nossa sociedade não estão seguras em nenhum lugar, né, no espaço privado, no espaço público, no espaço onde ela está exercendo alguma atividade profissional e deveria ser reconhecida pela sua, né, reconhecida, avaliada e ter interação por conta das suas capacidades técnicas, mas nunca essa posição de mulher, né, na condição de corpo, na condição de ser sexualizado, isso nunca é desassociado da mulher, né? Então, para começar, né, acho que digo isso. E aí a segunda coisa, antes de entrar nessas formas, né, de a gente identificar formas que acontecem de violência quando a gente está falando mais especificamente nos espaços de trabalho, só dar essa outra, talvez, né, informação mais geral, né, do jeito que a gente vem entendendo isso, de como isso a configuração dos espaços de trabalho vem se reproduzindo, né? A gente usa esse termo da divisão sexual do trabalho, né? Sempre tem tido, né? Não que tenha que ser sempre assim na vida, né? Mas a nossa história tem repetido formas de trabalho que, né, dividem, atribuem trabalhos considerados femininos e masculinos, né? Então, homens, em geral, associados aos trabalhos que demandam estar no espaço público, trabalhos associados à tomada de decisão, de poder. Então, não é por acaso que tem muito mais homens chefes e mulheres, né, na posição subordinada, né? Se a gente for lembrar, algumas décadas atrás, não faz nem tanto tempo assim, as mulheres nem podiam exercer boa parte dos trabalhos remunerados fora de casa, e inclusive quando podiam fazer algum tipo de trabalho era sob a autorização do marido, né? Então existe essa disparidade de poder histórica. E aí, essa hierarquização dos trabalhos feitos por mulheres e por homens, e o quanto que, mesmo que um trabalho seja feito por mulher, inclusive na posição de liderança, ela tem muitas dificuldades para exercer, né? Então, estar num espaço de poder, né, de tomada de decisão para a mulher, nem isso é suficiente, né, para ela para ela estar privada de sofrer violências no espaço de trabalho também, né? Então, o poder é associado a persona masculina, né? Assim, homem e poder são vistos como compatíveis e as mulheres são vistas como estrangeiras em qualquer espaço de tomada de decisão, né? Então, sempre demanda se provar muito mais e, enfim, inclusive em algumas estratégias até ter condutas entendidas como masculinizadas. Mas enfim, né? Isso é um assunto longo, né? Só falando assim, mais de um jeito curto sobre isso.
Mas para dizer assim, que tem várias formas pelas quais as mulheres podem sofrer violências dentro do espaço de trabalho, inclusive levando isso em consideração, não só na posição de subordinadas, e não só pelos chefes. Olha que coisa. Porque pode ser pelos colegas também, né? Estar no espaço de trabalho, esse é um microcosmo, né? O espaço de trabalho profissional, ele é um microcosmo da sociedade. Sendo as mulheres sujeitas a violências em todos os espaços, né? Infelizmente, inclusive dentro das suas próprias famílias, né? Porque um chefe não seria, né, um colega de trabalho que não tem nenhum desses tipos de vínculo, né, de proximidade necessariamente, a pessoa não, né, não exerceria esse tipo de conduta. E essas condutas podem ser tanto muito explícitas como mais subliminares, né? Então, desde violência física mesmo, né, de uma mulher ser acossada, né, assim, ser agarrada num espaço, né? Isso eu via muito nas pesquisas que eu fazia no ambiente fabril, né, que fábricas que são... Só uma perguntinha antes de tu continuar, porque eu acho que a gente vai entrar nesse... Mas acredito que a gente fala da violência dentro do espaço de trabalho mesmo, né? Como aqui o assédio sexual, o assédio moral que a gente conhece, mas às vezes a não contratação por uma mulher ter filhos ou estar grávida, né? Essa rejeição a gente também pode contar como uma violência, né? Então, assim, não necessariamente... são formas de discriminação, são formas de limitação da oportunidade das mulheres, né? Aí depende do depende da situação, né? Se, por exemplo, a pessoa, dentro de uma entrevista de emprego, sofre algum tipo de constrangimento, né? Pelo fato... Até as perguntas que se faz, né, para mulheres e para homens, que não são as mesmas, né? Os homens não são perguntados sobre se eles têm filhos, né? Em muitas entrevistas, enquanto as mulheres são. Então, tem formas discriminatórias que, dependendo do tom que toma, claro, né? Se convertem, podem ser configuradas em algum tipo de violência. Mas a discriminação tá ali, né? Ela paira desse jeito, inclusive desde antes da pessoa pisar no local de trabalho, né? Pelas vias de acesso a oportunidades de emprego e alguns empregos que não tem vagas, né? Que não nem consideram mulheres nos seus processos seletivos, né? Então, né? Eu estava falando até dessa coisa de trabalho fabril, né? Porque eu fiz muita pesquisa sobre isso. Tem mais exemplos na mente, mas não que isso seja exclusivo desse tipo de ambiente. Eu lembrei de uma vaga de uma das trabalhadoras que eu tinha entrevistado, falando que ela conseguiu uma vaga num local de trabalho porque um amigo dela, homem, avisou, mas assim, quando ela chegou no processo seletivo, iam contratar 100 pessoas, né? Era uma grande fábrica lá do ABC Paulista. E aí, todas as pessoas que estavam na entrevista eram homens. Ela era a única mulher que estava lá. E aí, ela só soube dessa vaga porque um amigo homem, né, tinha avisado. Mas o processo seletivo... Ela já era funcionária, né, de uma fábrica. E era uma mudança de posição, né, no emprego. E aí, as mulheres não chegaram nem a saber, né, da informação. Porque existem esses perfis considerados trabalhos masculinos. E que essas coisas são todas coisas a gente a pensar... que elas não são imutáveis, né? Porque, né, muitos desses trabalhos ditos masculinos não existe mais nenhum impedimento técnico, né? Isso aí o Marx já estava falando lá atrás, né? Que algumas falava do trabalho feminino, né? Contrariando as expectativas e as críticas que alguns fazem, né? De que ele ignorava esse tipo de dimensão, de que se poderiam existir limitações técnicas, né? Por conta, por exemplo, de presença ou ausência de força, né, que é uma coisa que se alega muito, né, da participação feminina no mercado de trabalho, né, o avanço da tecnologia, ele já supre isso, né, tem um monte de coisa hoje que você já não precisa ter a força braçal e, né, você pode exercer o trabalho mesmo assim, porque tem alguma máquina que vai suprir isso, e também, né, tem mulheres fortes, né, na nossa sociedade, não é uma exclusividade, né, dos homens, do mesmo jeito que tem homens sem força física, né, então a gente pensar no questionamento, né, dessas restrições que colocam as mulheres no trabalho também tem a ver com a gente questionar essas naturalizações, né? Então, mulher não tem força, mulher não tem aptidão para ser voz de comando, porque mulher supostamente não sabe ser contundente, né? E aí, ou né, algumas mulheres não serem contratadas porque a equipe não vai respeitar e a equipe é masculina. Se a gente fosse naturalizar tudo isso, as mulheres estavam, né, confinadas dentro de casa, não estavam fazendo nada até hoje, né? Então, inclusive, cada exemplo que a gente vê de alguma mulher ocupando algum espaço de liderança, até esses que você comentou, né, Luísa, no começo, de liderança de movimento social, se fossem só ficar esperando a autorização masculina, né, da sociedade, elas não estavam fazendo nada, né? Então, o fato da gente já estar hoje, né, 2026, nessa posição em que mulheres
ocupam alguns dessas posições que não é só chefia no local de trabalho, né? Mas a política sendo pensada também como um espaço, né, de exercício de atividades que são trabalho, elas não estariam ali, né, se elas tivessem tido só que pedir autorização, elas tiveram que, né, assim, falando no popular, meio que meter o pé na porta, né, muito frequentemente. Então, mas as disparidades e assim, as discriminações e as violências persistem, inclusive hoje em dia com uma nomeação, quando é na política, da violência política de gênero, né? Já tem formas da gente caracterizar violência política de gênero no espaço de trabalho de forma geral, violências sexistas, né, no trabalho, né? Eu uso muito essa nomeação de coisas que tem a ver com o fato de você ser mulher e por isso você recebe aquele tipo de violência, né? Até a hostilização, olha, fora daqui, pichar armário de mulher, né? Tem coisas assim que são muito para dizer que o espaço não é dela, né? Aqui parece clube do bolinha, né? Aquela coisa assim, né? Homens que se sentem à vontade entre si, veem uma mulher como um problema que tem que ser extirpado, né? E fazem muitas vezes com que elas se sintam tão mal recebidas assim e violentadas que elas às vezes saem do lugar, né? Pedem para ser mudadas de setor ou mesmo impedem suas carreiras em certas atividades profissionais porque elas interrompem, né? Porque elas não conseguem lidar, né, com esse espaço tão hostil, né? É muita hostilidade, né, para a maior parte dos trabalhos que as mulheres exercem. Então, eu ia te perguntar, acho que justamente isso, porque eu acho que a gente sempre entra numa contradição, principalmente quando a gente fala de violência e de feminismo, enfim, porque a gente vê um movimento crescente, a gente vê mulheres que já não toleram mais, né, e que assumem esse papel da doida, da maluca, que vai gritar, porque eu acho que se a gente não assumir isso, a gente não caminha, né, eu acho que a histeria faz parte do movimento, mas a gente também vê um aumento, eu estava dando uma olhada aqui, que só de ações de assédio sexual a gente tem 12.813 em 2025 e de assédio moral é 142 mil denúncias, né? Então, e diz que sim, está aumentando de 22% entre 2024 e 2025, né? Então, a gente vê esse aumento exponencial aí, ao mesmo tempo que as mulheres estão cada vez mais informadas e que encontram esse espaço, às vezes, são mais acolhidas, né, do que há 10, 20 anos atrás. Então, eu queria te perguntar sobre essa contradição desses números, né? O que isso quer dizer? Esse aumento de assédios, mas, ao mesmo tempo, esse aumento da conscientização, que é meio estranho, né, quando a gente pensa em números e dados. Então, eu diria que e não é estranho, né? Assim, por que eu acho que não é estranho? Vou começar por aí, né? Já que você considerou que é. A gente costuma usar até um termo, não que a gente tem que se apegar a ele, né? Mas é o termo do backlash, né? Quando a gente está falando de feminismo. Todo o processo de avanço feminino na sociedade, ele é acompanhado de reação, né? A gente está num momento em que está existindo uma reação organizada ao avanço feminino, né? E aí eu digo feminino, da população feminina em geral, acolhendo todas as suas diversidades internas, né? A gente está tendo uma reação, né? E aí eu tinha até pensado em trazer isso, né? Esperando que fosse caber aqui no comentário, a ideia de que a gente tem, em termos internacionais, uma organização que faz parte das novas direitas, né? Essa direita internacionalmente articulada, que são as políticas antifeministas, as políticas antigênero. E aí, assim, existe um fortalecimento do que eu entendo como patriarcado na nossa sociedade, estimulado por essas políticas antifeministas, essas políticas de direita que são antigênero em todos os espaços. Então, ao mesmo tempo em que tem mulheres se conscientizando e etc., tem mulher, inclusive, aqui no nosso estado, que, inclusive, tem bastante visibilidade, infelizmente, nesse âmbito da direita, com pautas claramente antifeministas e, assim, contrapondo isso, inclusive, com valores familistas, valores assim, você não pode ser uma feminista se você for uma mulher de família, se você for uma mulher que acredite numa determinada religião. Então, essas construções artificiais, né, de polarização, porque, assim, isso é uma grande mentira, existe feminista de todas as afiliações religiosas, né, existe muita diversidade entre as mulheres e, obviamente, as mulheres também são religiosas sendo feministas, mas essas construções, né, elas procuram afastar uma parte, então, eu diria isso, né, uma parte das mulheres, eu acho que não está tão consciente, assim, dos seus próprios direitos, uma parte das mulheres está incorporando essa ideia de
retorno a uma condição de submissão como algo adequado, como algo que enfim, coerente com valores morais, etc. E aí, de outro lado, né, uma parte das mulheres estando, né, nessa posição, por isso, portanto, as mulheres elas estão sob disputa, a direita já está com muita clareza de que ela precisa disputar as mulheres, mas de outra parte, os homens antifeministas estão absolutamente fortalecidos e se sentindo autorizados. Então, eu não vejo nenhuma surpresa da gente estar vendo números de violência crescendo nos espaços públicos de forma geral. Então, organizados, essa última aí de Copacabana, lá do Rio de Janeiro, do que eu pude acompanhar, pelo menos das notícias, né? Não é uma investigação ainda fechada, mas era uma galera que se organizava para fazer isso, não era a primeira vez, né? Eram pessoas, como se fosse um grupo criminoso, como se fosse, né? Se tudo se confirmar, é um grupo criminoso organizado para fazer estupros coletivos. Desculpem os termos aqui logo de manhã, tudo bem que a gente está falando de várias desgraças, né? Não só dessas. Mas os homens estão se sentindo individual e coletivamente autorizados, inclusive articulados pelas redes sociais, pela internet, a serem com orgulho violentos, né? A acharem que isso já aconteceu, né? Eu venho comentando esse tipo de assunto naqueles atentados que meninos fazem em escolas. Eles têm orgulho, eles querem postar na internet que eles fizeram, né, essas coisas. E aí recentemente, a gente comentou aqui no Portal do Desacato também um homem que chegou a assassinar uma colega de trabalho no espaço de trabalho, né? Que também não faz muito tempo, eu não sei se foi esse ano ou no final do ano passado, mas para a gente dizer o quanto que essas fronteiras, né? Qual é a porta que está impedindo que um homem que se sente autorizado a ser violento tá poupando as mulheres? Nenhuma, porque não é dentro de casa, não é no local de trabalho, não é no trânsito entre os espaços, né, de trabalho, casa e lazer. Então, né, essa clareza, né, que eu acho que a gente precisa ter de que existe um elemento de disputa na sociedade hoje em dia sobre como se fosse um cabo de força, né, entre as mulheres que ainda, né, resistem e das novas gerações que estão se sentindo impelidas, né, a engrossar esse caldo, né, da luta feminista e se defender, porque olha que patamar a gente está, né? Queremos estar vivas, né? Eu quero que a gente esteja viva, que a gente envelheça. Eu quero ver todas as minhas velhas, né? Assim, isso acho que é meta de vida. Eu não quero que a gente tenha nossas vidas interrompidas porque um homem nos assassinou. Isso lá é horizonte? Isso é o mínimo, né? Para mim, isso é sinal de que a gente já está vivendo uma barbárie, né? Mas, assim, a gente enfrentar isso enquanto mulheres, mesmo tendo essas disputas, né, ideológicas, eu acho que é uma coisa que está acontecendo com contradições. Mas a parte dos homens, e eu acho que isso até meio tardiamente os gestores de políticas públicas até estão se ligando nisso agora, né, e fazendo campanhas para tentar envolver os homens e etc., porque os homens precisam se implicar, né, eles precisam ser implicados. Quem se coloca como aliado precisa construir a luta de defesa dos direitos das mulheres por dignidade, né? Você tinha perguntado, né, de como isso se configura nos espaços de trabalho. Existem, né, os elementos para a gente visualizar de que formas as mulheres têm a sua dignidade violada no local de trabalho, né? Tem cada coisa ridícula que o homem faz com mulher no trabalho, né? Se fosse listar todas, né, muita gente possivelmente ia lá fazer um checklist em casa, né? Olha, espalhar boatos sobre sexualidade da mulher, cantada indevida de colega, né, e de superiores, chantagem, né, para você fazer alguma coisa que você supostamente vai ter um benefício profissional se você ceder a alguma aproximação de conotação sexual, né, sair com o chefe e ter alguma coisa em troca. Então, isso são alguns exemplos, claro, entre vários, de formas, né, pelas quais as mulheres são vistas muito como corpo a ser abordado, né, a ser como se fosse caça, né? Assim, o homem vê uma mulher no espaço de trabalho, ele não está vendo uma colega, né? Quando a gente está pensando num patamar horizontal, né? Pessoas na mesma posição. Não necessariamente uma colega de trabalho, é um ser que está ali para ser caçado, né? É um alvo, né? É um alvo. E aí, por chefias, quando são essas chefias que têm além de serem homens, serem essas pessoas que estão com esse poder nas mãos, né, e querem instrumentalizá-lo para, né, tirar vantagem, né, da posição de poder em que eles se encontram sobre essa mulher, aí é um tipo de assédio vertical, né, não é só horizontal. E aí a gente tem
Bom, a gente tem medidas, a gente tem meios, né, de enfrentar isso, nem todos, porque a gente tem a Convenção 190 Internacional, né, dos Direitos Humanos, que o Brasil ainda não adotou, né? Então, é uma convenção justamente sobre assédios nos espaços de trabalho, e eu dou esse exemplo só do quanto que gênero está em disputa internacionalmente, que uma das coisas que está sendo resistência para a adoção dessa convenção internacional é o termo gênero, né? Porque tem muitos países que não aceitam que a gente nomeie as violências no trabalho que são de gênero por esse nome. Você não pode falar que as violências são violências de gênero, né? E aí parece que é a tática da direita contemporânea também, né? Você não discute mais os problemas, você quer fingir que eles não existem, né? Então, sim, você oculta gênero dos termos, do mesmo jeito que você quer ocultar gênero dos currículos escolares, para não deixar que as pessoas ensinem elementos de gênero que poderiam ser preventivos à violência, né? Sei que eu estou me alongando, hein, Luísa? Você que me dê limite aqui nos então, tempos. Eu ia te falar, porque infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu adorei o nosso papo até. Já estou pensando em textos aqui para o portal, porque é um espaço muito importante da gente falar, né? Até porque hoje a gente está começando a ser a maioria aí no mercado de trabalho, então se prevenir, né? Te agradeço muito pelo papo, foi maravilhoso. Como sempre, né, Thaís? A gente tem que levar esse papo lá pro bar do Alemão, que daí a gente fala. Claro. Luísa, mas posso falar uma coisa só, assim, quase que uma palavra de ordem de desfecho, se me permitir? Por favor. Assim, as mulheres precisam denunciar, né? Anota o número, é 180, 190, conhecer a Lei Maria da Penha, defender gênero nas escolas, porque é meio preventivo. A gente tem que discutir gênero como meio de prevenção da violência. Isso está na Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha prevê não só punição, ela prevê educação nas escolas para prevenção à violência, e os homens têm que ser implicados. E aí a gente segue conversando, seguimos juntas, né, em outros espaços, fortalecendo essa pauta. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada, Thaís. Bom dia. Até a próxima. Bom dia.